A primeira coisa que a gente vai posicionar aqui é o servo. O servo, eu gosto de colocar ele nessa posição aqui, ó, deitado. Até porque nossa asa é fininha, então se eu colocar ele assim, em pé, ele vai atravessar do outro lado. Então a gente vai colocar ele deitado assim. Só que cada um virado para um lado. Deixa eu conseguir um ângulo melhor aqui. Cada servo virado para um lado. Então, a engrenagem vai ficar virada para aquela ponta da asa, e esse aqui é a engrenagem virada para essa ponta. Por duas razões. Uma, porque eu consigo ter um espaço um pouquinho maior, uma área um pouco maior de distância aqui, em relação à ponta do fio. E segundo, porque ele vai estar mais próximo de onde ele vai aplicar a ação dele. Então nesse caso aqui, ó, eu vou colocar ele, tem que sobrar um pouco de fio aqui no meio, tá? Ó, vou colocar aqui para sobrar um pouquinho de fio, e ele vai ficar mais ou menos nessa posição. E a gente vai desenhar o formatinho dele aqui para poder fazer o corte. Agora, depois de desenhar, sempre é bom não manter a bateria, o ESC e os servos, as partes eletrônicas. É bom nunca ficar perto do ferro de solda ou dos estiletes, porque sem querer você pode cortar ou queimar as partes elétricas ou cortar os fios. Na hora que for cortar aqui a área do servo, é bom sempre você cortar a parte interna do desenho, porque ele tem que entrar aqui bem firme, bem apertadinho. Então a gente vai cortar para ficar bem apertado. Na hora que ele entrar aqui, ele vai ficar fixo sozinho, mas a gente vai colar depois. Faz o corte, faz um teste. Isso. Essas abinhas aqui, ó, essas pontinhas aqui do servo, eu faço só o cortezinho aqui, eu marco aqui, coloco ele em cima, dou uma apertadinha, ele marca o isopor
o isopor fica marcado lá. Aí eu só venho aqui e faço um corte. Porque aí, a hora que ele entrar ali dentro, ele já vai ficar apertadinho. A única parte do servo que não pode ficar apertadinha é a parte aqui da engrenagem, que é essa parte que tem que ficar livre para movimentar ali sem interferência. Ó, colocado ali dentro ele vai ficar assim, praticamente não dá para perceber ele ali. E a mesma coisa do outro lado. Desse lado aqui, pus muita força, acabei furando o isopor do outro lado. Não tem problema. Ainda assim funciona. Mesma coisa aqui. Coloco o servo, dou uma marcadinha. Faço um cortezinho. Pressiono ele aqui. Nota que ele não necessariamente saiu do outro lado. É que na hora que foi arrancar aqui, as bolinhas acabaram se soltando. Mas ele tá aqui bem firme. Mesmo caso do outro, ó. Tá bem plano. E o ideal é que ele fique assim bem plano, porque na hora que você for guardar a asa em algum lugar, ele não vai bater em lugar nenhum. E no caso de uma queda, se, sei lá, por alguma razão algo bater aqui, ele está protegido, não vai causar algum dano na parte interna dele, nas engrenagens dele. Se chegar a danificar uma engrenagem, você realmente vai perder esse servo, não tem mais solução para ele. E agora a gente tem que colocar o bracinho do servo. Então preciso dos dois. Os dois braços, um parafuso. Dois parafusos. O que a gente vai fazer?
colocado aqui, ó. Colocado aqui, eu sei que o bracinho tem que ficar pra cima. Nota que esse servo aqui, ó. Nota que esse servo, a marca tá pra cima. Mas o outro, a marca tá virada pelo lado de baixo. Então eu tenho que colocar o bracinho que fique dessa forma. Certo? Coloco aqui. Essa chave não serve. Não precisa apertar até sair água, é só dar uma apertadinha de nada. Sentiu que ficou duro, que já ficou ruim de apertar, ficou mais resistente, você já pode parar. Ó, nesse caso aqui, a marca está virada para baixo e o bracinho para cima. Coloca de volta. Ele vai ficar assim. O bracinho lá. E o bracinho aqui. Beleza? Feito isso daqui, a gente vai marcar aqui o lugar onde vai ficar o ESC. A nossa asa, todo avião tem um negócio que a gente chama de centro tem uma coisa que a gente chama de centro de gravidade, que é o local, a parte do avião onde que você segura e ele vai ficar equilibrado. Digamos assim, essa hélice aqui, ó. Ixi, esse aqui é muito grosso. Digamos que eu pego essa hélice aqui e segure ela aqui, ó. Na parte onde eu estou segurando aqui é o centro de gravidade dessa hélice, porque ela vai se equilibrar aqui, ela não vai cair nem de lá nem de cá. Tá balançando aqui porque tá ventando. Então a hélice também tem um centro de gravidade. Quando a gente coloca ela em alguma coisa, tá ventando aqui, tá ruim. Ela tem um centro de gravidade que a hora que você colocar em algum local ela vai ficar equilibrada. O certo é que ela permaneça nessa posição aqui quando ela estiver balanceada. Como essa aqui, não está colocada direito aqui, ela não está ficando certinho, mas o correto é que ela também fique posicionada certinho. E o avião também tem esse centro de gravidade que a gente chama de CG. Nesse caso desse avião, o CG vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó. Nesse caso aqui, quase em cima dos servos. Aí você tem que segurar por baixo dele. Você vai segurar por baixo dele, mais ou menos na posição uns 4 centímetros, 5 centímetros à frente do servo, e segurar ele. O avião tem que permanecer nessa posição, ou um pouquinho inclinado para baixo, bem pouco. Aqui eu não consigo mostrar porque a câmera está inclinada. Ele tem que ficar, o avião está voando, ele vai ficar sempre plano, em sentido ao horizonte, ou um pouquinho inclinado para baixo. Então o centro de gravidade, que a gente vai organizar as coisas aqui em cima para o centro de gravidade ficar posicionado certinho. Se ele ficar muito para frente, o avião vai ter tendência de subir, e na hora que você parar de dar comando ele vai descer muito rápido, ele vai descer com muita velocidade. Se o CG ficar muito para trás, ele vai ter tendência a ficar subindo e vai chegar uma determinada inclinação, ele vai perder velocidade e vai cair. E dependendo da altura que tiver, ele vai cair no chão, não vai dar tempo de controlar de novo para ele voltar a voar. Então, CG muito à frente faz ele descer, talvez nem consiga voar, e muito atrás faz ele subir demais até chegar um momento que ele perde velocidade e cai. No nosso caso aqui, a gente vai pôr o CG mais ou menos, vai ficar mais ou menos 13 centímetros
13 centímetros do bordo de ataque. Aqui, ó. Então ele vai estar posicionado mais ou menos aqui, ó. Aqui. Como é que funciona isso? Eu vou colocar o peso e vou medindo até ficar mais ou menos aqui essa posição. Eu vou pôr os dedos aqui do lado de baixo, vou pôr o dedo aqui e vou segurar ele na ponta do dedo. E aí quando ele ficar equilibrado é o momento que está mais correto. É nesse local que eu tenho que deixar os equipamentos, as partes dele. Então só para mostrar aqui, eu vou pôr o ESC e a bateria. Se eu segurar agora, ó, ele está quase equilibrado. Tá ventando aqui um pouquinho, atrapalha, ó. O CG está atrasado, ele está inclinando. Então, vamos pegar aqui, vamos pôr o alarme aqui na ponta. O alarme pesa só algumas graminhas. Ó, agora já ficou bem adiantado. Tá descendo. Descer a traseira um pouquinho. Agora o vento está atrapalhando aqui. Agora ele já ficou mais ou menos na posição correta. Só que o vento está balançando aqui, está atrapalhando ele se posicionar. Então conforme você for movimentando, se a gente pôr o ESC aqui um pouco para trás, a gente mudou. O CG não está mais aqui, está mais para baixo. Ele vai ficar inclinando, a ponta vai ficar subindo. Ó. Se eu trazer ele aqui bem para frente, a ponta vai ficar descendo. E se eu posicionar ele aqui nesse local, ele já vai ficar mais na posição correta. Porque o vento está atrapalhando aqui agora. Eu estou no ambiente aberto e o vento está influenciando muito aqui. Ó, agora já ficou equilibrado, ó. Ele fica balançando um pouquinho, mas o vento está fazendo esse balanço. Então assim eu sei onde que é a posição correta de cada item aqui. Então eu vou ter que posicionar essa bateria, fazer aqui uma forma dessa bateria ficar presa aqui, ela ficar fixa aqui, o nosso alarme e o ESC. Depois do ESC a gente tem o motor aqui também. Então o motor vai ficar ali atrás e vai dar um peso ali, vai modificar a posição do CG de novo. Então, como eu não tenho um motor agora para medir agora, então eu vou deixar essa parte aqui para a gente fazer quando eu tiver com o motor disponível. E vamos terminar de fazer os ailerons aqui.